Boa noite, né? Muito boa noite. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais uma vez, para compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Seja muito bem-vindo a todos nessa noite. Deus é fiel em todo o tempo e tem um plano para cada um de nós neste momento das nossas vidas. Amém? Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Te agradecemos por essa oportunidade. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor. Por favor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Uau! Romanos capítulo 11, versículo 29. Interessante para nós considerarmos essa noite. Interessante que o livro de Romanos é uma praticidade da vida cristã. Se você pega o livro de Romanos, Paulo dividiu em duas partes, né? Do capítulo 1 até capítulo 9, né? Fala da vida prática cristã. Do capítulo 9 até o final do capítulo 11, trata de Israel. E no capítulo 12, até o final, volta à praticidade da vida cristã. Porém, tem uma parte dentro de Romanos 9 a 11, que fala para Israel, mas também nós podemos discernir o que Paulo estava falando ali em aplicação a nós também, sem transgredir o contexto. Amém? Então, aqui no versículo 29 de Romanos 11, Paulo diz o seguinte: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus é fiel e jamais negará sua justiça. Ele é justo. Amém? E a sua justiça foi revelada na cruz do Calvário. Né? Quando Jesus morreu a nossa morte, ele foi justo. Jesus morreu, 3 dias depois ele ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Amém? Uau! Isso é fantástico para nós ouvir nessa noite, hein? Deus é justo. Necessitamos entender algumas coisas que Deus considera irrevogáveis em nossas vidas, nessa noite. Hoje, neste momento, tem muitos membros do corpo de Cristo, pessoas verdadeiramente nascidas de novo, que não entendem ou discernem alguns pontos da sua vida com Deus, que são irrevogáveis. E eu quero tratar desse ponto nessa noite, para que nós possamos não somente entender, mas desfrutar da vida cristã, com Deus na vertical e na horizontal, com os irmãos. E a primeira coisa é: Deus é justo, e a sua e minha. Nossos dons e vocações são irrevogáveis. Amém? Uau! Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, Paulo escreveu o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, Paulo disse: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama. Nós temos um chamado que vem da parte de Deus. Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós fazemos parte dos poucos escolhidos, que andamos e vivemos e nos movemos e vivemos pela fé. Pela fé na obra que ele, Jesus Cristo, consumou na cruz do Calvário, em nosso benefício. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
Deus não muda. Deus te chamou e Deus te dotou de dons espirituais. Nosso chamado é irrevogável, que não poderá ser anulado ou voltar atrás. Essa é a definição de irrevogável. Não pode ser anulado ou voltar atrás. Deus não pode anular ou voltar atrás com relação a nossos dons e chamado. Podemos pensar em algum momento das nossas vidas que Deus desistiu de nós, principalmente quando nós lideramos com momentos difíceis, adversidades de nossas vidas, não é verdade? Mas sabe, isso não é verdade. Não é verdade. Mesmo quando erramos o alvo, e essa é a definição para amatia, pecado no grego, né? Errar o alvo. Mesmo quando nós erramos o alvo, Deus permanece fiel a nós e não anulará o plano que Ele tem para as nossas vidas. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A seu respeito e ao meu respeito nessa noite. Podemos até viver um tempo sem colocar em prática os dons e chamado de Deus para as nossas vidas. E muitos, hoje, nessa noite, em Belo Horizonte, não estão colocando em prática os seus dons e chamado diante de Deus. E podemos fazer isso por algum tempo. Porém, Deus nos ama tanto, 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 que Ele sempre providenciará um meio para retornarmos a praticar o que Ele nos chamou e nos adotou. Ele sempre vai criar um meio para que nós possamos voltar para Ele e ser uma bênção nas suas mãos. Outra coisa irrevogável na palavra de Deus é a nossa salvação. Olha, amados irmãos, quantas pessoas hoje, salvas pela graça de Deus, não têm certeza da sua salvação. É triste, porque anula a obra de Cristo, porque pensam que Jesus precisa morrer, mas precisa fazer a sua parte. Você não vai encontrar em parte alguma da Bíblia que faça a sua parte, ajuda Deus na sua salvação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo diz, miserável homem que sou. Paulo diz também em Romanos 3,10, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Se dependesse de nós, um milésimo, ninguém seria salvo, só Jesus Cristo. Mas graças a Deus pela obra consumada. E o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. E nós nascemos de novo. Amém? Uau! Isso não é fantástico para nós essa noite? A nossa salvação é irrevogável. Irrevogável. Deus, Ele não se arrependeu de ter salvado você e a mim. No momento que você e eu nascemos de novo, crendo na pessoa de Jesus Cristo, que pagou um preço alto por nós na cruz, passamos a ter a vida eterna com Deus. Você entende isso nessa noite? Você entende isso nessa noite? João 5:24, Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me tem a vida eterna. Quando a palavra de Deus fala que você tem a vida eterna, então você tem a vida eterna. Não está condicionada a nada. Você tem ou não tem. Se você tem a vida eterna e é eterna, então, se é eterno, é eterno. Não tem como você perder a sua salvação. Porque não dependeu de você, dependeu do que Jesus fez por você na cruz, há 2000 anos atrás. E o que Jesus fez por você na cruz foi uma única vez, por toda a eternidade. Hebreus capítulo 9, 16. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 14 e 16. Uma vez por toda, uma vez para sempre. Ele morreu a nossa morte. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Opa! Se eu tenho a vida eterna, então eu não posso perder, é eterna. Você concorda comigo? Concorda comigo? Então, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida.
Paulo disse em Romanos 10, 9, se tu confessar Jesus como Senhor com a tua boca e teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está no verbo afirmativo, será salvo. Não tem ali, talvez, ou provavelmente, ou se perseverar. Não, será salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus. Efésios 2, 8 a 10. A nossa salvação é irrevogável. Outra coisa irrevogável na palavra de Deus é o amor incondicional de Deus. Deus nos ama de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para morrer a nossa morte, Jesus Cristo. Ele morreu no nosso lugar. A palavra no grego para substituto é hiper, em favor de, em benefício de, para o bem de. Foi para o nosso bem, foi em nosso benefício, foi em nosso lugar que ele morreu a nossa morte. 1 João capítulo 3, versículo 1 fala: vede, contemple e observe que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Em Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 8, perdão, versículo 31 a 39. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Acusação, condenação, nada disso poderá nos separar do amor de Deus. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nem a morte, nem a vida, altura ou profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor incondicional de Deus é irrevogável. Como você lidera com o amor de Deus? Nessa noite, como você está liderando com o amor de Deus? Deus te ama e me ama tanto, tanto, tanto. O amor de Deus nos motiva a perseverar. O amor de Deus nos motiva a continuar caminhando, correndo. Então, quando nós erramos, nós não perdemos a salvação, nós perdemos a comunhão com Deus. 1 João fala de coinonia, de comunhão. E essa comunhão com Deus é restaurada no momento que nós confessamos, sacudimos a poeira e seguimos em frente. Como se nunca tivéssemos errado em nossas vidas. Isso é sobrenatural, é de Deus, é espiritual, e Deus não desiste de nos amar incondicionalmente. Seu amor também é irrevogável. Sabe, amados irmãos, outra coisa irrevogável nessa noite é a graça de Deus. A graça de Deus também é algo irrevogável com relação às nossas vidas com Ele. Deus é gracioso e está sempre nos restaurando com graça sobre graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é o meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. Nós não merecemos. E a graça e a verdade se encontraram na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus, em Salmos 85, versículo 10. Outra coisa irrevogável na palavra de Deus, as suas promessas. As promessas de Deus são irrevogáveis. Lembra de Números capítulo 23, versículo 19? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, não o fará. Tendo Deus falado, não se cumprirá. Deus não se arrepende de nos dar as suas promessas. Lembra do salmista em Salmo 119, versículo 116? Quando ele disse que estava aflitíssimo, ele disse: Senhor, ampara-me segundo as suas promessas, para que eu viva. Não permita que a minha esperança no Senhor me envergonhe. Deus tem um compromisso com a sua palavra conosco. As suas promessas são irrevogáveis. Deus não muda. Deus não mudou. E sabe, tem promessas de Deus que pode demorar até dias mesmo, mas vão se cumprir. Nós devemos perseverar, cumprir. Por isso, perseverar em caminhar e esperar nele. Como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Há necessidade de perseverança e confiar em Deus. Porque o justo, meu justo, disse: eu viverá pela fé. Aquele que vem virá e não tardará. Nós somos homens e mulheres de fé. Nós não retraímos, nós perseveramos.
Está lá escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Então, Deus não anulou o seu chamado. Deus nem tampouco anulou seus dons. Sua salvação é irrevogável. O amor de Deus para você e para comigo não mudou em nada. Não mudou em nada. Ele continua nos amando incondicionalmente. Você e eu, nós somos amados por Deus. Ele continua disponível para nos ouvir e nos socorrer em momento oportuno. Sua graça e suas promessas são tão reais para nossas vidas nessa noite como o ar que nós respiramos. Deus não desiste de cada um de nós. Devemos desfrutar do plano de Deus que Ele tem para cada um de nós em nossas vidas. Você e eu, nós somos preciosidades para com Deus. E Ele sabe que às vezes todos nós, de uma maneira ou outra, iremos falhar. Mas mesmo assim, Ele continua a nos amar e não desiste de nós. Pense nisto nessa noite. Deus te ama. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Temos a garantia de vida eterna. Temos o amor incondicional de Deus. Temos as suas promessas. Temos a graça, as misericórdias que renovaram e renovam cada manhã em nossas vidas. Então, o amor de Deus, Deus não muda, Deus não mudou seu amor, Deus não mudou sua graça, Deus não mudou suas misericórdias, Deus não mudou a salvação que nos deu em Cristo Jesus, Deus não mudou seu plano perfeito para cada um de nós. Deus não mudou, Deus não mudou. E Ele não muda porque Ele tem um plano que é para toda a eternidade, para cada um de nós. Por isso, Romanos capítulo 11, versículo 29 está escrito: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não muda. Deus não mudou. E nem tampouco anulou. Amém? Ele te ama e quer que você levante a cabeça, deixe o seu passado para trás e avance para o que está diante de ti. Ele tem um plano e Ele não abre mão desse plano para a sua vida. Que Deus te abençoe. Sabe, se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. O tempo é hoje e agora. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte. 3 dias depois ressuscitou. E 50 dias depois da sua ressurreição, das festas das primícias, ele subiu aos céus, testemunhado por mais de 500 pessoas. Como está em 1 Coríntios capítulo 15, nos primeiros versículos. E da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Então, ele quer te dar a vida eterna. Paulo disse: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você gostaria de ter essa certeza de vida eterna com Deus, onde você está e como você está, olhe comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. E eu confesso o Senhor Jesus como meu salvador pessoal. Entre no meu coração, me salva, me dá uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, você tem a vida eterna. Então, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, sabe, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Eu terei grande alegria de orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você e que você entenda definitivamente que Deus te chamou e te dotou de dons e são irrevogáveis. A sua salvação, irrevogável. O amor de Deus incondicional, irrevogável. A graça, irrevogável. As promessas de Deus, irrevogáveis. Deus continua de braço aberto para andar juntamente conosco
na nossa corrida da fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém.